desfrutar de coisas maravilhosas, projetadas, ou vamos estudarmos algo importante que vai ser trazido pelo nosso irmão Tiago, que muitas das pessoas do mundo aí não têm ciência das coisas. Um certo dia disse o Machia lá em Yahushua, em Lucas 14, 23, Yahushua disse: ide por todas as localidades, pelos valados, e juntai as pessoas, forçais as pessoas a entrar na minha casa. Olha só, eu usou aquele termo que é um pouco agressivo. Forçai as pessoas a entrar na minha casa, não é na casa de fulano, na minha casa. Entrai na minha casa. Só que as pessoas se esquecem que na casa dele tem uma ministração. E essa ministração é conforme a norma estabelecida pelo Eterno. Nós sabemos que o Eterno disse, no passado, nos dá um exemplo, porque as pessoas fazem outra imagem do Eterno. O Eterno chamou 12 patriarcas e o Eterno não chamou nenhuma mulher. Por que será? Ele é preconceituoso? Depois o Eterno chamou 12 profetas maiores. E nenhuma mulher para ser uma profeta maior, para estar enquadrada com umas profetas maiores. Depois o Eterno chamou 12 profetas menores. E o Eterno não chamou nenhuma profeta menores para estar fazer parte daquele hall, né? Ah, mas isso é no Velho Testamento. Foi assim que o Eterno era assim. Aí vem agora a nova aliança e Yahushua chama 12 apóstolos. E não chamou nenhuma mulher para fazer parte. Nenhuma apóstola mulher. O Eterno parece que é preconceituoso. Somos nós, não somos nós que estabelecemos regra. Somos nós que mostramos como é que tem que ser as coisas. Mas a Escritura, o Eterno, mostra as normas. E esse é um assunto que o irmão Tiago vai trazer hoje para nós conferir isso. E vamos receber o nosso irmão Tiago para nós aprender mais um pouco com o Eterno e Yahushua. Aleluia. Shalom seja com todos os irmãos no nome sagrado de Yahushua. Realmente, né, eu até confesso que fiquei um pouco surpreso, porque no meio do povo de Yahushua, né, na verdade é diferente das outras denominações, porque o pastor líder é o próprio Yahushua. Então não existe isso de ter um corpo que é maior que manda nas demais denominações. A gente vê isso, por exemplo, lá quando ele manda as 7 cartas para 7 congregações, que tinha problemas em cada localidade, mas em cada localidade um problema era diferente do outro. Né? Numa localidade tinha um problema X, na outra tinha um problema Y. Né? Então, quando o próprio Yahushua, né, ele diz: eu enviei o meu anjo para testificar essas coisas e tal. E aí ele mandou a mensagem lá a cada um dos anjos da igreja. Né? Isso é outra coisa também que, né, tem gente que já leva para anjo no sentido espiritual. E o problema é que o que acontece? A tradução dá essa margem de dupla interpretação, porque lá no hebraico, onde está a palavra anjo, é malak. Só que essa palavra malak no hebraico, ela tem 2 traduções. Ela pode ser traduzida para anjo e pode ser traduzida para mensageiro, né? Que na verdade é a mesma coisa. A diferença é que o anjo é um mensageiro celestial e o homem é um mensageiro terreno, né? Então a gente vê, por exemplo, lá no profeta Malaquias, né, que dos lábios do sacerdote buscarão a lei, porque ele é o anjo do Yahu dos exércitos, é o que está escrito lá no profeta Malaquias. Mas ele é o anjo celestial mesmo? Não, o anjo ali é que é o mensageiro do Eterno.
né? Tem versão que traz mensageiro mesmo, né? Agora tem versão que traz anjo. Então, quando também fala lá aos anjos da igreja, né? O anjo da igreja de Éfeso, o anjo da igreja de Laodiceia, o anjo da igreja de Esmirna, de Tiatira, de Sardes, ali é uma carta, né, endereçada ao discípulo administrador, aquele homem que administra ali naquele local, né? E uma dessas cartas especificamente, ele mandou, eu vou até ler aqui, né, para que não fique parecendo que é uma opinião do Tiago, como o irmão falou, porque às vezes a gente traz os assuntos, né, e dá a impressão de que, na verdade, é o irmão que está criando doutrina, ou o irmão que está querendo impor a vontade dele, né? Quando, na verdade, a Escritura tem que ser lida assim, de coração aberto, e o que vier a gente acatar. Ainda que seja algo que me desfavoreça, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que sou entregue ao álcool, a Escritura vai falar contra beberrão, né, contra o uso demasiado dessa coisa. Então, se alguém vier pregar contra isso, ele não está pregando contra mim. É a Escritura que mostra que a determinada conduta não é condizente com quem segue o Yahushua. Então, é dessa maneira que eu deveria ver. Aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 18, está escrito assim: e ao anjo da igreja de Tiatira, aí por isso que eu entrei nessa parte do anjo, porque eu tenho que entender o que é o anjo da igreja para poder entender o que está acontecendo. Isto diz o Filho do Eterno. Então quem está dizendo isso não é quem está escrevendo a carta, no caso o Yahuná, né, o chamado João do Apocalipse. Isso quem está dizendo é o Filho do Eterno, é o Yahushua. Quem está dizendo isso é ele. Que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, o teu serviço, a tua fé. Então ele elogiou aqui o comportamento desse irmão ministrante aqui, né, que conhece o Eterno, sabe, e realmente sabe, de toda a postura dele. E a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, ele veio progredindo, né, com o passar do tempo. Mas tenho contra ti o tolerar Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituem como dos sacrifícios da idolatria. Então eu tenho contra você, que está administrando especificamente aqui nessa congregação de Tiatira, você vê que esse problema não estava acontecendo nas outras congregações. Mas eu tenho contra você o seguinte: eu sei das tuas obras, da tua fé, mas você está aceitando esse tipo de coisa, né? Então, assim, o mundo, a gente sabe que ele vai de mal a pior, as pessoas estão na idolatria. Então, se acontecer esse tipo de coisa, né, essa quebra, né, da ordenança do Eterno, é uma coisa natural de se esperar isso mesmo, né? Até porque não é conduzido pelo Hakadosh. Só que esse tipo de coisa não pode acontecer no meio do povo de Yahushua. E esse que é o problema. Então, por isso, o próprio Yahushua foi e falou: olha só, tenho contra você isso. Você está aceitando esse tipo de coisa. Mulher que se diz profetiza, porque existe uma coisa que é o Eterno ungir uma pessoa e dar aquele ministério para ela, né? Se der tempo aqui, a gente vai ver sobre isso. Outra coisa é alguém se afirmar ser alguma coisa, né? Como, por exemplo, a Ellen White. Ellen White é uma mulher que se autoafirmou profetiza. Não existe ninguém ou nenhuma profecia da parte do Eterno indicando que ela deveria ser ungida para esse encargo. Mas há quem a considere, né? Então, mas como eu falei, quem está do lado de fora, né, vamos conseguir esse tipo de ensinamento. Mas nós, né, até para que não pare nenhum tipo de dúvida sobre esse tipo de coisa, é bom a gente entender bem esse assunto, né, e quem que o Eterno estabeleceu e por que, se, como o irmão falou, se é um preconceito, se tem alguma interferência no campo espiritual, né? Então, para a gente entender bem esse assunto, né, eu vou, primeiro para começar, eu vou começar ao contrário, né? Eu vou primeiro citar as partes que as pessoas usam, né? Ou algumas pessoas usam para justificar esse tipo de comportamento. Essa quebra que a hierarquia que o Eterno colocou. E por que ele colocou e quando colocou, se é para nós hoje, se o Eterno permitir, a gente vai tirar todas essas dúvidas do meio do povo do Eterno. Então, o que acontece? Tem pessoas que pegam certas partes da Escritura, né, e fazem delas uma falácia. Não sei se alguém sabe o que é uma falácia. Sabe o que é uma falácia? Alguém que sabe o que é? É nosso contexto, quer dizer uma coisa para ele.
quer colocar aquele ali no lugar que já está escrito. Sim, é mais ou menos isso. Então, o que acontece? O que é uma falácia? Uma pessoa, ela baseia uma doutrina ou um entendimento, mas que não tem lógica. Parece que é uma coisa que se contradiz, né? É uma lógica que não tem lógica. Isso é uma falácia. Uma pessoa apresentar uma lógica, mas na verdade aquilo não tem lógica. Isso é uma falácia. Por exemplo, se eu falar para o Araújo assim, por exemplo, Araújo, você tem que fazer uma dieta saudável. Por exemplo, aí o Araújo fala assim, não, irmão, comer alface todo dia, eu não vou fazer isso não. Quer dizer, ele, eu falei uma coisa, aí ele em cima daquilo que eu falei entendeu uma outra, concluiu fez uma opinião, e a partir daquilo que ele concluiu do que eu falei, ele faz determinada coisa. Mas se a gente examinar direito o que foi que eu falei, foi isso. Eu não falei para ele comer alface todo dia, eu falei que ele tinha que comer de uma forma saudável. Ele interpretou que aquilo seria comer alface todo dia. Então tem muitas passagens na Escritura que alguém lê e pensa que aquilo está dando direito para alguém, porque tira a conclusão em cima daquilo ali, que quando a gente vai examinar a fundo, na verdade não é isso que está falando. É como meu irmão falou antes de eu chegar aqui, o Eterno nunca fez esse tipo de coisa, nunca chamou, né, a mulher para estar à frente do povo. O que significa o seguinte, que isso não significa que a mulher ela não pode anunciar o reino. Na verdade, ela não só pode, como deve anunciar o reino dos céus, né? Porque ela não pode, ela está na posição de liderança à frente do povo. Isso é uma outra coisa. Ela não está proibida de falar para quem quer que seja, né? Inclusive até para o marido dela, caso não for crente, porque existe esse tipo de situação aqui, né? O apóstolo fala que se ele não for crente, ele é santificado pela mulher, e a mulher naturalmente vai falar para ele dessas coisas, né? Agora, o que ela não pode é assumir uma posição de cabeça, de liderança para com o povo do Eterno. Isso é uma coisa que está restrita, tanto no Antigo quanto no Novo. A gente vai ver isso daqui, né? Que não é realmente uma opinião minha. Isso daí é uma falácia de alguém que lê alguma coisa e conclui que é isso. Só que na verdade a gente vai ver que não é. Então o Eterno, eu vou ler aqui com os irmãos aqui, 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensinar outra doutrina e não concordar com as suas palavras de nosso poderoso Yahushua, ou Mashiach, conhecido como Messias, e com o ensinamento segundo a piedade, continua? Pode continuar. Infatuado, nada entende, Sim. mas tem mania por questões e contenda. Sim. Então o que acontece? Se alguém ensina alguma doutrina ou algum ensinamento que não é de acordo com o que a Ushua ensinou, essa pessoa é soberba, né? E nada sabe segundo o que está falando ali. Então tem pessoas que são assim, que ensinam esse tipo de coisa, apresentam como se fosse um ensinamento do Eterno, mas quando a gente vai ver, na verdade, não é bem aquilo ali. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que examinar a escritura direito para ver o que é que o Eterno quer do seu povo, como o irmão colocou aí. Vou ler aqui Colossenses 2. Vou ler a partir do 20 aqui para dar um entendimento aqui. Se, pois, estáis mortos com a Chia quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não provas, não manuseias, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo preceitos e doutrinas dos homens. Então aqui tinha pessoas que estavam ensinando coisas, né, que o Eterno falou que não era mais para seguir esse tipo de coisa, que na verdade estava sendo ensinada aqui, mas era doutrina de homens, era preceito de pessoas, não vinha da parte do Eterno. As quais, verso 23, têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então nesse caso aqui,
Você vê, tem algumas coisas que eram ensinadas para o povo que parece que é de sabedoria, tem alguma aparência de sabedoria, mas na verdade não traz proveito nenhum. Então tem coisas que é ensinado, que é passado, que parece que está certo, parece que a pessoa tem razão, mas é como eu falei, é aquela falácia. Se a pessoa pegar aquele entendimento que ela concluiu em cima de algo que está escrito e passar para terceiro, parece que é uma sabedoria que na verdade não é. Entendeu? Aí eu vou dar alguns exemplos aqui de alguns textos que algumas pessoas usam para justificar essa quebra que o Eterno colocou, né? Eu vou ler aqui Atos capítulo 18, verso 26. Eu vou ler para o tempo ficar o mais breve possível. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhes declararam mais pontualmente o caminho do Eterno. Então aparece aqui Priscila e Áquila pregando para alguém aqui. Alguém usa esse versículo, então a mulher pode liderar o povo e ensinar a palavra. Mas eu vou explicar esse versículo posteriormente para ver por que isso aqui é uma falácia, como eu estou dizendo. Romanos 16, verso 1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Kencréa. Aí também parece aqui, né? Tem uma irmã aqui que, né, atua lá na igreja lá em Kencréa, então por isso, né? Agora eu falei, é a mesma situação. Parece, né? Que parece que está dando a entender que ela exerce a liderança para com o povo. Mas a gente vai depois, eu vou reler esses versículos aqui e explicar o que significa. Filipenses, capítulo 4, verso 2. Rogo a Evódia e Sinti, tuas mulheres, que sintam o mesmo em Iaú. E peço-te também que a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e complemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Então o apóstolo está falando aqui que teve algumas mulheres que trabalharam com ele, né, que ajude essas mulheres. Né? Então eu estou mostrando aqui primeiro os versículos em que alguém se baseia para formar essa conclusão. Mas tem mais, Atos 21, verso 8. Está escrito assim: no dia seguinte, partindo dali Shaul, né, conhecido como Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Este tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Aí, Eram virgens. Sim, mas o foco aqui não é ser virgem, não. O foco aqui é que profetizava. Aí, eu lendo isso, né, tiro essa conclusão, é como eu falei, isso na verdade não é uma falácia. Eu tenho que saber o contexto, porque, né, o que significa isso, será que isso dá esse direito, essa liberdade, né? Será que o Eterno mudou isso com o passar do tempo, né? Mas vamos mais para frente. Depois eu vou voltar aqui e explicar por que é isso, né, e se isso significa realmente que deu essa abertura. Romanos 2:11. Estou só mostrando o que acontece. A pessoa, quando ela quer, ela pega na escritura subterfúgios para ir onde ela quiser. Tem pessoas que na escritura têm base até para adorar o próprio Satanás. Existe essa base. Existem pessoas que mostram base na escritura para adorar o próprio Satanás, né? Como, por exemplo, que, na verdade, o Eterno queria tirar o conhecimento dos humanos e Satanás foi que trouxe a luz para ele. Por isso que o nome dele se tornou Lúcifer, que quer dizer o que traz a luz, né? Então, ele que trouxe o entendimento para o ser humano. Aí tem pessoa que vai nessa onda, né? Como diz o surfista, e a pessoa mostra alguma coisa na escritura, mas a gente sabe que não é isso, né? Então, é bom ter cuidado para ver o que o texto, na verdade, está querendo dizer, né? Se é isso, se o texto dá essa marca. Vamos lá, Romanos 2:11. Porque para com Iaú não há acepção de pessoas. Então, se o Eterno não tem acepção de pessoas, então não tem diferença.
ser homem e mulher, né? Para esse negócio, porque o Eterno não tem acepção de pessoas. Alguém pode usar esse versículo também como escopo para isso. Mas vamos ler mais outro aqui, ó. Miqueias, o profeta Micael, capítulo 6. Verso 4. Certamente te fiz subir da terra do Egito, o Eterno falando com o povo dele, e da casa da servidão, e te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e a Miriam. Então quer dizer aqui que o Eterno está dizendo que ele colocou na frente do povo Moisés, Arão e Miriam. Logo, né, tem uma mulher que está liderando o povo, né? Com isso, esse versículo aqui eu concluo isso, né? Mas, como eu falei, estou mostrando essas bases, né? Para depois a gente ver, na verdade, o que significa tudo isso. 2 Crônicas 34. Segunda Crônicas 34, verso 22. Então Euquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filha de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Auxalaim, na segunda parte, e falava naquele sentido. E ela lhe disse: assim disse o Iaú, o poderoso de Ashuru, dizei o homem que vos enviou a mim. Assim diz o Iaú: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre todos os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram queimar incenso perante os deuses para me provocarem a ira, e com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor derramou sobre este lugar e não se apagará. Então chegaram lá na casa aqui da profetisa Hulda, né? E ela teve uma revelação do Eterno e falou para esses enviados do rei aqui. Aí alguém também com isso, né? Com isso, subentende que o Eterno deu esse encargo, né, para a mulher, ou esse ofício. Mas a gente depois, como eu falei, eu vou falar primeiro as partes em que alguém se baseia, depois eu volto explicando cada uma delas para a gente ver o que significa isso na verdade. E se por isso aqui dá algum direito ou não. Juízes, capítulo 4. Juízes 4, verso 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Então, no tempo dos juízes, teve um tempo em que houve uma juíza, né? E antes de ser o domínio ser feito pelos reis, depois que Moisés partiu, né, foi Yoshua, chamado Josué, e depois dele, né, ficaram juízes à frente do povo, né. E aqui aparece uma que, além de juíza, era profetisa também. Aí alguém pega isso aqui, não. Se ela foi profetisa e tal, julgou ao povo, então logo me dá direito hoje também de fazer isso também. Mas tudo tem um porquê, a gente vai concluir isso daqui. Mas antes eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar aqui qual é a primeira ordem do Eterno, né? Se o Eterno ele fez essa distinção, se o Eterno colocou essa ordem para com o povo dele. Porque antes o Araújo comentou aqui, né, que quando o Eterno tirou o povo do Egito, chamou a pessoa do jeito que veio, acostumado com a idolatria, a se portar da maneira que quisesse, né, acreditar no que quer que seja. Quando chegou lá no deserto, aí ele falou: não, agora meu povo vai seguir essas ordens, vão seguir essas normas, né? E por conta de seguir elas, vocês vão entrar na terra prometida, né? Porque o pessoal que está lá não cumpre nada dessas coisas que eu estou colocando para vocês agora. Então, o fato de você ou eu ter saído do Egito e agora estar em Yoshua, não quer dizer que a gente está livre totalmente para andar ao nosso bel prazer, né? Ele coloca a sua regra, a sua norma, só que hoje, como ele mesmo disse, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, né? Está lá no profeta Zacarias. Então alguém
que tenha um espírito, né, vai compreender isso e vai se sujeitar às normas dele, né? Só levantando um parêntese aqui, que o que acontece? Quando o Eterno coloca o homem, né, a gente vai ver isso aqui, como autoridade ou como cabeça, isso não quer dizer que está diminuindo outra parte, não. É porque às vezes a pessoa não sabe como colocar as coisas, não sabe como explicar. Alguém acha que por alguém ter autoridade sobre a outra, está diminuindo essa. Só que, na verdade, não é nada disso. Porque o que acontece? O pai, né, por mais que ele não tenha estudo, por exemplo, ele tem autoridade sobre o filho, até a determinada idade. Se, por exemplo, eu sou uma pessoa, né, que tenho, sei lá, uma determinada escolaridade baixa. Por exemplo, eu tenho a segunda série, né, o terceiro ano. O que acontece? Se meu pai, se meu filho, na verdade, ele com 16 anos já concluiu o ensino médio, né, com 16, 18 anos, com 16 anos, por exemplo, ele tem mais instrução do que eu. Meu filho vai ser mais instruído que eu. Mas isso vai quebrar a autoridade? Vai quebrar essa hierarquia? Não. Meu filho não é diminuído em nada pelo fato de eu ter autoridade sobre ele. É essa que é a questão, né? É porque do jeito que é colocado hoje, que é ensinado aí, parece que você está inferiorizando a mulher porque o homem tem essa autoridade dada pelo Eterno desde o princípio. Só que não é nada disso. Isso não diminui nada. Significa que o Eterno escalonou. Porque a própria Machia também se sujeitou. E isso não diminui nada o Machia. E ele é o nosso maior exemplo de tudo, né? Mas vamos lá. Deuteronômio 15. Deuteronômio 15, 19. Eterno falando: todo primogênito que nascer entre as tuas vacas, entre as tuas ovelhas, né, o primogênito é a primeira cria. O macho será santificado ao Yahu. Com o primogênito do teu boi não trabalharás nem prosperarás os primogênitos das tuas ovelhas. E essa regra também estabeleceu ao filho, né, o filho o homem, né, o primogênito vai ser consagrado ao Eterno. Por isso que o primogênito lá, o primeiro homem que cuidava das terras lá desde o princípio, porque o Eterno colocou essa norma, né? Mais que uma pessoa, igual, por exemplo, Jacó teve 12 filhos, né, e uma filha. Se fosse o contrário, se ele tivesse 12 filhas e um filho, esse filho iria dominar sobre os bens dele, né? Porque o Eterno colocou dessa forma. A gente vê isso aqui, por exemplo, no caso de Labão. Labão não era pai de Rebeca, Labão era irmão dela. Mas como ele, depois que o pai faleceu, o filho, o homem, é que assumia a administração e ela se sujeitou a ele. Tanto que, né, foram permitir autorização para ele, para se ela podia se casar com Isaac ou não, né? Então a gente mostra um exemplo ótimo de uma mulher que sempre foi submissa, né? Até quando ela viu Isaac, né, no campo que ele tinha para orar, né? Aí perguntou: quem é aquele que está vindo ali? Aquele ali é Isaac, meu senhor. Ela foi e cobriu-se com véu, né? Que o véu é um símbolo de submissão, porque também é usado hoje o véu, mas muita gente não sabe o porquê que é o véu. Por que está escrito que a mulher pode orar e tal, ela profetizar, mas ela tem que estar utilizando o véu? Aí diz aqui que é por causa, é um sinal de submissão por causa dos anjos. Mas eu acabei de falar agora, anteriormente, que quem são os anjos? Os anjos são aqueles que ministram a palavra, né? No caso, o homem que ministra. Então, se a mulher ao orar, ou ela for falar alguma coisa, ela estando com o véu, ela está demonstrando que mesmo ela estando tomando a frente nessa parte de orar, por exemplo, ela não está peitando aquela pessoa, ela está mostrando que mesmo ela fazendo isso, ela está em submissão. O véu, ela tem esse sinal, representa isso. E Rebeca, quando viu o senhor dela lá, no caso Isaac, ela cobriu o véu para demonstrar isso, para demonstrar essa submissão a ele, né? E como ela já vinha também dessa submissão com o seu irmão, né, não era algo diferente para ela, né? E isso não é uma questão de cultura do povo da época, não. A gente viu aqui que é uma determinação do Eterno mesmo. Gênesis 17, 10. Porque alguém fala, eu já ouvi, né? Mas o Eterno não faz diferença e tal, não é por causa de um órgão genital que o Eterno vai fazer uma coisa ou outra, né?
Só que, na verdade, não é só isso, né? Tem muitas outras coisas. 17:10, ó. 17:9. Disse mais Yahweh a Abraão: tu, porém, guardarás o meu conserto, tu e tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu conserto que guardareis a vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Então, olha só, eu vou fazer um pacto com você, Abraão, né? Eu vou estabelecer como minha a tua descendência, né? E vai ser de que forma? Vai ser naquele órgão genital masculino, porque alguém acha que isso não tem diferença. Então o Eterno mostrou que quem tivesse aquele sinal lá no órgão genital iria gerar pessoas para o povo do Eterno, porque tinha lá o sinal daquele pacto com Abraão no membro dele. Hoje a pessoa é gerada de outra forma, né? Hoje a pessoa é gerada no Hakadosh, a pessoa nasce no Espírito Santo, é um outro tipo de geração. Mas naquela época lá, para uma pessoa nascer filho do Eterno, para nascer no meio do povo, ela tinha que, no caso o macho que fazia isso, tinha que ter aquele sinal daquele concerto. E era, geralmente, era justamente naquela parte ali, né? Ele colocou aqui como macho porque a fêmea não tem como fazer isso, né? Então, no caso, o pacto do Eterno foi estabelecido com o homem, então ele queria dar continuidade à descendência do povo do Eterno. É por isso, né, que aparece só, né, o nome dos homens na descendência, né? Não é minimizando as mulheres não, mas é porque só gerava filhos, né, para ser um Yaldinho, um judeu, o homem que tivesse aquele sinal. Então quem viesse daquilo ali, naturalmente viria também daquele pacto. Hoje, como é um novo pacto, uma nova aliança, né, então a geração do ser humano é diferente, né? Mas eu não vou entrar muito nesse assunto não, porque é só para ilustrar que o Eterno realmente ele fez essa diferenciação, não fui eu. Não foram os irmãos daqui, não. O Eterno colocou essa separação. Olha só, vai ser dessa forma que você vai ser contado como povo, né? Tem um pessoal lá, os siquemitas lá, tiveram aquele problema lá com Diná, e agora eles querem se tornar povo do Eterno. Então todo macho tem que ser circuncidado. Hoje não tem essa diferença em relação ao homem e à mulher, porque todos são gerados pelo Hakadosh. Não é o homem carnal que gera alguém para ser um povo do Eterno, né? Então por isso que mudou nessa parte. Mas o importante aqui é o seguinte: foi o Eterno que falou para Abraão: olha só, você vai pegar todo masculino, todo ser masculino, e vai colocar lá esse sinal aqui como prova do meu pacto, né? E assim ele obedeceu essa ordem. Êxodo 29, verso 9. E os cingirás com o cinto, verso 9. Arão e seus filhos, e lhe atarás as tiaras, para que tenha um sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e a seus filhos, né? E aqui já entra na parte de como ele vai fazer as coisas. Então o Eterno falou o seguinte: ó, o povo saiu da terra do Egito e agora está no deserto, né? E você vai fazer o seguinte: vai consagrar Arão, né, que é o sacerdote, e os filhos dele, no caso os homens, para eles estarem de frente do povo, né, para eles ministrarem a palavra. O Eterno que colocou dessa forma. Embora eles tivessem mulheres e tal, e tivessem mulheres de fé, mulheres de fibra, né, nossas irmãs, exemplos no passado, mas ele colocou Arão, que vai ficar de frente com o povo, ele e os seus filhos, né? Depois teve aquele problema lá com dois dos filhos dele, né? Mas o Eterno, de qualquer forma, colocou ele para estar à frente do povo, né? O que não significa que não possa ter uma mulher que seja virtuosa, uma mulher que seja dedicada, né? Que converse, que fale das coisas do Eterno, que busque. Mas para estar diante do povo, o Eterno colocou o sacerdote. Porque o sacerdote, ele em si, ele trazia a figura do Mashiach, né? Existe uma representação simbólica na pessoa do sacerdote. E eu vou ler aqui 1 Coríntios. Capítulo 11. Capítulo 11, verso 7. Bom, falando dessa parte aqui do cobrir a cabeça, né? Mas não é nem desse assunto que eu quero focar, não.
O homem, hoje, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória do Eterno. O homem traz em si a imagem do Eterno. Então, o homem barbado, né, tem esse assunto da barba também, ele traz em si a imagem do Eterno. O Eterno, quando criou lá, ele diz que lá que fez o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. O apóstolo está confirmando isso. O homem é a imagem do Eterno. Porque a imagem é glória do Eterno. Mas a mulher é a glória do homem. Então tem uma diferença que o apóstolo colocou. Não foi o Tiago que colocou, não, os irmãos daqui que estão inventando doutrinas novas. O apóstolo colocou o seguinte: a mulher tem a sua glória sim, mas é a glória do homem. O Eterno, o homem, o ser masculino é a glória do Eterno, porque o Eterno criou o homem para si. E para o homem que foi criada a mulher. Então existe essa diferença. O Eterno criou para si, fez o homem. Depois ele fez para o homem a mulher. Cada um com a sua glória. E depois ele fala disso que uma estrela difere de outra em brilho e tal, mas todas são importantes e tal, cada um com o seu brilho, com a sua glória. A mulher tem a glória dela, sim, mas a glória dela é para o homem. Ele colocou isso lá no começo, em Gênesis 3,15. Teu prazer será para o teu marido e ele te dominará. Ordem do Eterno para com, no caso do casamento. Mas aqui eu não estou entrando na esfera do casamento, não. Estou falando de mulher exercer o ministério, a congregação, de estar à frente do povo. Então, lá no caso, lá o Eterno colocou lá Arão e seus filhos. Olha, vocês agora, o sacerdócio é com vocês. Agora, só vocês é que vão poder ensinar o povo. Ele instituiu o dízimo porque eles não iam trabalhar na terra, né? Então eles iam se alimentar do dízimo que o povo produziria, porque as outras tribos não iam trabalhar nesse ofício de pegar a escritura do Eterno e tal, de fazer o sacrifício e as demais coisas. Mas o Eterno separou a homens para esse ofício. E foi quem? Arão e os seus filhos. E os que viessem depois dele. Esses é que seriam, pelo Eterno, né, tinham ordem do Eterno de estar à frente do povo para passar o ensinamento. A questão é o seguinte: muita gente hoje coloca assim, mas aí se ele tiver alguma falta, algum erro, isso vai tirar a autoridade dele. Não tira. Não tira, porque se a gente pegar, por exemplo, hoje, um policial, né? Aí ele me parou na rua, eu com meu carro, com a minha moto, seja lá o que for. Aí, não, mas olha só, eu sou médico, eu tenho ensino superior, você não tem, logo não vou me sujeitar a você. Não, isso não tira a autoridade dele. Por mais até que eu tenha mais alguma coisa, aquele conhecimento, dinheiro, seja o que for, a autoridade está com ele, né? Porque ele está investido naquilo ali. Ele pode me multar, ele pode levar meu carro, mas eu não posso fazer isso com ele, porque é ele que tem aquela autoridade, né? É esse que é o ponto. Porque quando você fala de autoridade, alguém entende que você está diminuindo o outro. Não, você não está diminuindo nada. Você só está simplesmente respeitando uma ordem que foi colocada. No caso, essa ordem aqui foi colocada pelo governo, né? Mas essa ordem aqui do homem foi colocada pelo Eterno, né? Mas alguém que quiser contender ou combater contra isso, é um direito da pessoa. Mas nós não seguimos esse tipo de exemplo. Mas enfim, o povo lá no passado tinha 3 tipos de líder, né? Um era o líder, que era o sacerdote, o outro era o rei, que podia liderar o povo, né? E o profeta, que eventualmente o Eterno levantava. E todos esses 3 eram ungidos, né? Sempre derramava óleo na cabeça dessa pessoa para representar para o povo, né? É igual quando o presidente eleito coloca uma faixa, não, tá vendo? Ele está com a faixa lá, é quem lidera. Então o ungido perante o povo é aquele que tem autoridade para liderar o povo, para determinar quais são as ordens, o que vai acontecer, se vamos entrar nessa batalha, não vamos recuar, né? Então o rei era um líder que o Eterno colocou para com o povo, assim como o sacerdote era o líder espiritual. Tinha o líder civil, militar, que era o rei, e tinha o sacerdote, que era o líder espiritual. Quando alguma coisa estava fora disso, o Eterno levantava um profeta. Era um líder à parte também, que também era ungido. Só essas 3 pessoas, esse tipo de pessoas que a gente vê no Antigo Testamento sendo ungido, né? Para estar diante do povo. E a gente não tem um exemplo de mulher sendo ungida. Apesar de eu ter lido aquilo ali, de falar de profetisa, mas eu vou explicar o que significa aquilo ali, né? Não mostra uma pessoa, né, do sexo feminino sendo ungida para estar diante do povo, porque foi o Eterno que colocou dessa forma por causa daquela coisa da glória que tem a representação, como a gente viu aqui, né? 1 Reis 9, verso 5. Então confirmarei o trono de teu reino sobre Axuru para sempre. Lembra? O Eterno falando para Salomão, porque o Eterno já tinha prometido isso para Davi. Então confirmarei o trono de teu reino
sobre Achuru para sempre. Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará homem sobre o trono de Achuru. Então o Eterno já tinha colocado assim: o trono sempre vai ser ocupado para sempre aqui, não vai faltar homem que se assente naquela cadeira ali, né? Porque o Eterno colocou para estar na frente do povo homens, no caso o rei aqui. Embora que isso daqui é uma contradição, porque o Eterno é que era o rei, mas mesmo assim, quando colocaram um rei, foi o Eterno que escolheu lá, primeiro Saul, depois Davi, e aí o Eterno colocou Salomão também, né? E os demais foram seguindo a sequência da ordem natural, né? O filho que ia assumindo aquilo ali, né? Segunda Crônicas, capítulo 22, tem um exemplo aqui dessa quebra. Porque quando o Eterno falou que só ia ter homem no trono, né, não ia faltar, o Eterno que prometeu. Mas aí alguém pensou que poderia quebrar isso daí. 22, a primeira crônica, a segunda crônicas, 22, vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, porque ele era o rei, era mãe do rei, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozebade, né, filha do rei, tomou a Joás, filho de Azaquias, e tirou dentre os filhos do rei a quem matavam e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, que era irmã de Acasias, o escondeu. E Atalia escondeu de Atalia, de modo que não matou. E esteve com eles escondido na casa do Eterno 6 anos, e Atalia reinou sobre a terra. Então a mãe do rei, ela fez uma malandragem aqui. Como seu filho morreu, naturalmente quem iria assumir o trono era o próximo homem, né, o filho do rei. Então o que ela fez? Matou todo mundo. Só que a irmã, ela pegou um desses filhos lá e escondeu lá na casa do Eterno, sem que ela soubesse. E ele não sobreviveu, ele sobreviveu. Depois ele futuramente iria assumir o reino. Mas aí o que acontece quando uma mulher tomou a frente do povo? Isaías, que era o profeta que estava em vigência naquela época aqui, capítulo 3, verso 11. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos não se lhe dará. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à frente do governo. Tem impressão pela testa. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Aí que ele vai falar sobre as outras coisas que o povo estava praticando nessa época aqui. Então ele repreende aqui porque deixaram a mulher ficar à frente do povo. Isso é o profeta falando do Eterno, né? Então, e fora outras coisas que estavam acontecendo também, de idolatria, né? E ninguém estava fazendo absolutamente nada, ninguém se manifestava contra isso. Então o Eterno levanta o profeta e fala e aponta os erros, né? Muitas vezes, a pessoa quando faz isso, ela é mal vista, como Jeremias, por exemplo, né? Jeremias falou mal daquela situação que ele estava vendo, então já que ele falou mal, coloca ele lá no poço, lá cheio de lama, lá até o pescoço. Então, muitas vezes a pessoa, por não entender que aquilo, muitas vezes até para o próprio bem, a pessoa reage contra aquele que está falando, sendo que não é ele que está falando, ele diz, ó, assim diz o Eterno. E esses são as duas lideranças que eu falei, né, que é o sacerdote e o rei. Mas e no caso do profeta? Né? O profeta também é o Eterno que ungia. Né? O Eterno falou assim, olha só, o Samuel, vai lá na casa lá do... Como é que é o nome do pai de Davi? Agora me fugiu. Jessé, vai na casa de Jessé, o Belenita, né? É Ishai o nome dele, né? E unge Davi, rei de Achor. Aí não, se eu fizer isso, Saul vai me matar. Não, você vai lá e fala que você vai oferecer um sacrifício ao Eterno. E realmente ele ia fazer isso. Então existiu a ordem dele, ó, vai lá e unge fulano de tal como rei. Vai lá, ó, Jeú, vai lá e unge fulano de tal como profeta. Ó, Eliseu vai suceder você, vai lá e unge você. A gente, como eu falei aqui, não existe essa ordem no tocante às mulheres. Aí por que alguém era chamado de profetisa? Né?
É porque, no caso aqui, é a consideração do povo. Né? Não existe essa ordem do Eterno, não existe esse título dado pelo Eterno à pessoa, mas o povo considerava profetiza. Como aconteceu, por exemplo, no dia do Mashiach. Não, a gente não pode pegar ele, pois o povo considera ele profeta. A gente não pode pegar João Batista, porque o povo acha que ele é profeta. A gente vê isso aqui na Escritura. Então, por mais se ele for profeta ou não, o fato é que as pessoas o conheciam como profeta. Não vamos lá falar com o profeta João Batista. Se ele é ou não, o caso aqui não é esse. O fato é que o povo considerava. Então tinha mulheres realmente que eram pessoas, né, que estavam lá no templo, como por exemplo o caso que está escrito assim, profetiza Ana. Mas ela mesmo estando lá no templo, a gente não vê ela ensinando. Diz lá que ela estava em orações, em jejuns, em roubos para com o Eterno, mas quem ensinava lá no templo era o sacerdote. Agora os apóstolos, já é o contrário, mesmo não podendo estar ensinando no templo, eles ensinavam. Né? Os apóstolos lá, não, a gente não tem a ordem do ministerial aqui, mas o Mashiach tem essa ordem para a gente ensinar, e no templo eles ensinavam. Mas no caso dessa profetisa Ana, por exemplo, ela estava lá no templo, mas ela não ensinava. Mas o que acontecia aqui? Deixa eu situar os irmãos para dar um exemplo. Se não tiver ninguém do Eterno lá, vou lá para Niterói, ao estou vendo uma abominação, né, todo o povo indo, a única pessoa que conhece lá do Eterno é a Marielle. Para quem que eu vou ir para perguntar alguma coisa para falar? É a ela que eu tenho que recorrer. E essa pessoa, né, era conhecida como profetisa. A gente vê aqui, no caso do profeta Isaías, capítulo 8, por exemplo, olha só, capítulo 8, verso 3 de Isaías. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu luz a um filho. E o Yahu me disse, põe-lhe o nome de Maer Salau Asbaz. Essa profetisa aqui era a mulher do profeta. Né? Então aqui por que ela chamou ela de profetisa? Porque existia essa consideração. O povo considerava ela. Mas não existia uma unção, nem a ordem da parte do Eterno para vai e coloca essa mulher como profetisa para estar à frente do povo. Não existe isso. Agora, existia uma consideração do parte do povo, como ela era a mulher do profeta, provavelmente devia falar também alguma coisa ao povo, então existia realmente isso. Né? E agora eu vou para a nova aliança, para a gente ver que essa ordenança que o Eterno deu, né, aos líderes para com o povo, não é só na antiga, é também na nova. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Olha só o que está escrito aqui. Mas quero que saibais que Mashiach é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e o Mashiach, e o Yahu, cabeça do Mashiach. Não, o apóstolo está dizendo aqui, eu quero que vocês entendam isso, vocês saibam isso, que existe uma esfera de atuação. Né? A mulher, ela tem autoridade sobre alguém? Sim, sobre outras mulheres e sobre seus filhos. Mas para com o homem ela tem? Não, porque o Eterno colocou o homem como cabeça dela. Isso segundo o apóstolo falou e queria que eles entendessem isso. Né? Da mesma forma também que o Mashiach era sujeito ao Eterno. Né? Então o Mashiach também mostrou exemplo de sujeição, se sujeitando ao Eterno, porque ele fala, o Pai é maior do que eu. Porque ele naquela condição humana, ele tinha que se mostrar obediente a algumas coisas. Né? Então teve algumas coisas que ele fez para demonstrar para o povo que estava vendo ele obediência para com o Eterno, porque ele reconhecia o Eterno como autoridade sobre ele. E da mesma forma que os homens reconhecem o Mashiach como autoridade sobre ele, e as mulheres reconhecem os homens como autoridade sobre ela dentro desse princípio, dentro dessa norma. Para essa criação, para esse mundo, para esse tempo, o Eterno colocou dessa forma, né? Que seria dessa maneira, né? Inclusive agora na nova e eterna aliança. Aqui ainda em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 33, olha só. Porque o Yahu não é de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, em todas as igrejas dos santos, o Eterno é de paz. Está falando de igreja. Não está falando do mundo aí fora, não está falando se é dentro de uma empresa. Né? Nesse caso específico também não está falando do lar, embora ele fala do lar também em outras ocasiões. Mas nesse caso aqui está falando das igrejas. Como é que é nas igrejas do Eterno? Né?
como a gente viu lá uma carta lá para a congregação, a igreja que está em Tiatira. Na igreja de Tiatira, olha só, irmão, eu tenho contra você isso. Você está deixando essa mulher aí, está dizendo que ela é profetisa, ela se afirma isso, que ela ensine os dois certos. Você está vendo isso, não está fazendo nada. Então eu sou contra você por isso, né? E eu tenho contra você esse tipo de coisa. Ó, verso 34. As mulheres estejam em silêncio nas congregações, aqui em igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Então, como a gente viu na lei existir essa ordenação, agora na congregação também, o apóstolo diz que permanece essa mesma ordenança, como na lei. Então isso não mudou, porque estamos agora na nova eterna aliança. Olha só, na congregação, as mulheres permanecem desse mesmo modo. Como na lei já era assim, permanece assim. Isso é uma coisa que não mudou, porque estamos agora na nova aliança. Verso 35. E se querem aprender alguma coisa, alguém em casa seus próprios maridos, né? No caso, a mulher que tem um marido do eterno, que saiba alguma coisa também, porque existem esses problemas hoje. Né? Porque é indecente que as mulheres falem na congregação. Isso é a conclusão do apóstolo. É indecente que as mulheres falem aonde? Na rua? Na sua casa? Quando alguém vai procurar ela? Como deu o exemplo aqui da irmã? Não. Na congregação, porque ela ali está como de frente com o povo. E o Eterno não deu nesse momento, nessa circunstância, né, essa liberdade para ela. Ainda que eu li aquele versículo lá, mas eu vou voltar lá para explicar, aqueles versículos não está dando esse direito. O apóstolo aqui está sendo bem claro. Na verdade é bem simples. Aqui não tem problema de interpretação. O problema aqui é se a pessoa quer acatar ou não. É a questão de a pessoa ter esse espírito de submissão ou não. Porque aqui não é uma coisa que tem que interpretar e tal, que não sei o quê. Alguém fala que isso daqui é um contexto da época, só que não é. Porque a palavra eterna é atemporal, né? Porque se fosse uma coisa para aquela época, estaria especificado isso, né? A palavra eterna ela não está restrita a um determinado momento da história, né? Senão não serviria para nós hoje. Não, isso aqui ele falou só para aquele pessoal lá de lá hoje. E o apóstolo, ele mesmo diz isso, ó, procuro eu agradar a homens. Lá em Gálatas ele fala isso, né? Se eu quisesse fazer isso, não seria servo de Mashiach. Então ele não vai falar, não, como tá, né, a gente está nesse tempo aqui, então tem que falar já. Não é isso, o apóstolo não faz assim. Ele expôs a sua cabeça, ainda que pudesse sofrer alguma punição por parte dos homens por falar a verdade, né? Então ele não vai deixar de falar alguma coisa porque de repente ou porque é daquela época ou deixa de ser, né? E como eu falei, o Mashiach, como é o nosso maior exemplo, o Mashiach se sujeitou ao Eterno, mas o Mashiach se sujeitou a quem também? A Herodes. A gente vê Mashiach se sujeitando a Herodes? A gente vê Mashiach se sujeitando a quem? A Pilatos. A gente vê Mashiach se sujeitando a quem? A César, né? Ah, você é rei? Não, essa já é uma outra parte. O César falou assim, você não sabe que eu tenho um poder e autoridade sobre ti para te fazer viver, ou para te fazer morrer e tal. Ele queria que Mashiach reconhecesse. Aí o Mashiach falou o seguinte, nenhum poder você teria sobre mim se do alto não te fosse concedido. Então Mashiach reconhece que toda autoridade, isso está escrito lá em Romanos 13, que toda autoridade na terra, né, é o Eterno que estabeleceu, né? E quando a gente se insubordina contra isso, a gente está se rebelando contra o próprio Eterno, porque é o Eterno que colocou essas autoridades sobre nós. Mas Mashiach, entendendo isso, ele reconheceu, falou assim, realmente, você tem poder sobre mim, embora você não tenha esse poder porque você é o máximo, você não. O Eterno te deu esse poder sobre mim, mas como tem sido com a Escritura, então realmente vai ser isso. Mashiach mostrou esse exemplo. E isso não diminui nada, eu repito, não diminui nada o Mashiach, não inferioriza ele, né? Da mesma forma, como também as mulheres, elas têm a honra, têm a glória, têm o louvor do Eterno, e não está diminuída porque o Eterno colocou elas nessa condição, né? Porque o Mashiach não foi diminuído quando estava lá. Ah, o César está pedindo dinheiro para você. Ué, então dá para ele. Ah, tu vai pagar imposto para César? Não. Que o Mashiach, quando ele viesse, ele ia libertar o povo disso, ele não vai aceitar que Roma dê as normas. Isso é uma coisa que o judeu também não aceita. Não, a gente não aceita que eles que têm o que dizer, que como é que a gente tem que viver. O Mashiach não questionou, não quer dinheiro que ele quer, vamos dar dinheiro para ele. Ele não é o rei? Né? Então ele é o rei, então deixa ele fazer o serviço dele. Uma coisa interessante aqui, 1 Samuel, capítulo 1. Samuel 1, capítulo 12.
falando aqui sobre Ana, né? Ó, mulher de Eucana. E sucedeu que ela, perseverando em orar perante o Iaú, Eli era o sumo sacerdote. Presta atenção à sua boca, viu? Enquanto ela estava orando, estava mexendo a boca. O qual Ana no seu coração falava e só movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Iaú. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então Eli lhe respondeu e disse: vai em paz. O Iaú, poderoso de Axoru, te conceda a tua petição que pediste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Iaú e voltaram. E vieram a casa em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e Iaú, né, está escrito aqui que se lembrou dela, mas na verdade o Iaú visitou ela aqui, e ela concebeu. O interessante aqui é que o sacerdote ele era todo errado. O sacerdote ele era todo errado. Ele deixava os filhos fazer o que quiser no templo, entendeu? Não chamava atenção, né? Era todo errado. Se uma pessoa já julgou erradamente, né? Aí, ó, tá falando sozinha, deve estar, né, com a cara cheia. E não era nada disso. Mas ela, você vê bem, qual é a diferença uma pessoa que serve ao Eterno tem esse espírito. Não, você não pode me chamar a atenção porque eu estou certo. Não, não é isso. Então, como é que ela falou? Ana: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não, Senhor meu, ele é meu Senhor, porque ele é o sacerdote. Mesmo ele estando errado. A questão não é se ele está certo, como eu falei, não é se ele está certo ou se ele está errado. Porque tem alguém que quer usar isso como desculpa, para não se sujeitar à autoridade. Né? É a mesma coisa como o exemplo do policial que eu dei. Ah, então eu não vou me sujeitar a você não, policial, porque você, entendeu? A polícia é corrupta. Então se a polícia é corrupta, logo você não pode fazer, não. Independentemente disso, ele continua com autoridade sobre mim. Né? Ah, não vou me sujeitar a você por causa de... Não. A regra continua, independente disso. Então, ela aqui, ela mostrou que ela reconhece a autoridade dele, mesmo estando errado. A questão não, só vou me sujeitar a ele se ele estiver certo. Né? Só que não mostrou isso. Aí o que aconteceu? Não, senhor meu, ela explicou a situação, estou atribulada e tal, né? E estava triste mesmo, porque a outra jogava na cara dela que era estéril, né? Não dava filhos pro marido dela, então isso era uma tristeza para ela, né? Igual o marido tratasse ela muito bem. Mas ela sentia essa falta, né? Aí o profeta falou o seguinte, ó, verso 17: então ele lhe disse: vai em paz, e o poderoso de Axoru te conceda a tua petição que pedisse. Quando o profeta falou aquilo ali para ela, o Eterno foi lá e atendeu. Olha, então o Eterno conceda isso. Ela está lá orando e pedindo e nada. Quando o sacerdote, quando ela reconheceu isso, e ela, né, com esse jeito aqui, falou com ele, então o Eterno conceda conforme você pediu. Aí ela foi para casa, o que aconteceu? Engravidou. Olha o que aconteceu aqui, porque ela reconheceu ele, mesmo estando errado, como sendo o senhor dela, como sendo a autoridade para com ela. Então essa é a diferença. Né? Ela podia ter os motivos dela para contestar? Teria. Ela teria até razão na sua contestação? Teria sim. É verdade. Mas isso não mudaria a ordem das coisas. Isso não muda o plano que o Eterno colocou. Né? E isso ela entendia bem. Até por ser espiritual, ela entendia isso muito bem. Ela não questionou, não, você não pode, você só pode falar comigo assim se você tiver, o teu filho está errado, então você não, nada disso. Ela explicou a situação com ela e tal, não me julgue mal, não me tenha com filho de Belial, porque é isso lá. Ah, então minha filha, já mudou, quebrou ele. Entendeu? Não, então já que é assim, então o Eterno conceda, né? Conforme você pediu. E ela foi para casa e engravidou. Então a diferença é essa, né? De quem reconhece a autoridade que o Eterno coloca e de quem não reconhece. Porque Coré, Datã e Abirão, por exemplo, né? Todo mundo é igual, Moisés, todo mundo é igual, né? Todo mundo é povo do Eterno, nós, a mesma coisa que você é, eu sou, a gente é levita também, todo mundo é igual, né? Se você pode liderar o povo, a gente também pode. Aí Moisés, né, naquela mansidão dele, naquela calma lá, também foi falar com o Eterno. Aí o Eterno falou assim: faz o seguinte, pega uma vara de cada uma das tribos, né, representante das tribos, uma vara de Rubem, uma vara de Simeão, outra vara de Judá, de Isacar, de Zabulon, de Dan, de Naftali, de Benjamim, né, de José,
E a vara de Arão, você vai lá e escreve Levi e coloca na tenda da congregação. E aí você vai ver que se eu e o Yahu é que estou fazendo essa diferença. Porque quando eu falei lá no negócio do pacto lá da circuncisão, foi até que mostrou essa diferença lá. Então você vai ver se eu tenho diferença de uma pessoa para com outra para liderar o povo. Aí o que aconteceu? A vara de Arão, que estava escrito o nome de Levi, ela deu folha, flor e fruto. Deu isso de um dia para a noite. Aí o Eterno poderia simplesmente mostrar que eles estavam errados só. Olha, vocês estão errados nisso, acabou, cada um vai para sua casa. Mas além de mostrar que estava errado, puniu. O Eterno faz isso. Aí o que aconteceu? A terra abriu a boca e engoliu. Né? Então, o Eterno faz isso. Ele mostra que a pessoa está errada e a pessoa acaba sendo engolida pelo mundo. Porque esse tipo de ensinamento vem do mundo. Uma pessoa de Yahushua que quer peitar isso, ou que quer rebater contra isso, não está fazendo isso contra o líder que está lá, não é contra o Moisés, era contra o Eterno, porque foi o Eterno que colocou dessa forma. Né? Então o Eterno foi lá e fez o seguinte, ó, tudo que tiver lá com essa, na congregação de coragem da Tampirão, o Eterno vai mostrar agora a diferença. Agora o Eterno vai, já que vocês estão falando que é igual, agora o Eterno vai mostrar a diferença. Qual foi a diferença? A terra abriu a boca e engoliu todo mundo. Então a pessoa que tem esse espírito de rebelião, o Eterno mostra a diferença com a pessoa sendo engolida lá na frente. E outra coisa, essa vara, ela entrou dentro da Arca da Aliança. E aí o que acontece dentro da Arca da Aliança? Lá o tempo não passa dentro da Arca da Aliança, nada se deteriora, né? Porque o maná ficava lá e nada acontecia. O maná normalmente de um dia para o outro estava visto. O maná que estava dentro da Arca da Aliança não acontecia nada com ele. E também essa vara de Arão lá, que era o símbolo da autoridade que o Eterno deu para aqueles homens lá, ficou lá como testemunho. Inclusive a arca também era chamada de Arca do Testemunho. A gente vê passagens na Escritura onde é a Arca da Aliança e outras passagens de Arca do Testemunho. Por quê? Se alguém se levantasse de novo para falar esse tipo de coisa, está aqui, ó, a Arca do Testemunho. O Eterno prova que ele escolheu e fez isso, fez essa diferença. E além do que o povo também sabia a história. Mas se alguém quiser ser contencioso, essa pessoa vai ser contencioso com quem colocou dessa forma, não comigo. Eu sou apenas um repassador do ensinamento do Eterno. Né? Se alguém quiser ser como Ana, vai ser como Ana. E vai ter do Eterno uma bênção, reconhecendo a autoridade. Se alguém quiser ser como Coré, Datã e Abirão, vai ser como eles e vai receber do Eterno também alguma coisa. Mas isso não cabe a mim fazer, só cabe a mim mostrar se é assim ou não. Agora, quando eu tinha falado daqueles versículos lá que é uma falácia, que parece que o Eterno está dando esse direito, e na verdade não está, eu vou ler esses versículos todinho e vou falar o que significa ele, se isso quer dizer aquilo que parece dizer ou não. Vamos lá, o primeiro que eu li aqui foi Atos 18, 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho. Então Priscila e Áquila, né, é um casal de servos do Eterno, que eram semelhantes a Shaul, né, eram missionários. Mas tem algum problema um irmão levar uma mulher consigo na obra do ID? Porque esse ID realmente não está restrito a ninguém. Esse ID não quer dizer, como até o irmão colocou, quando o Eterno fala assim, de fazer discípulo, homem, mulher, criança, seja lá quem for, tem essa liberdade dada pelo Mashiach de chegar e lá fora explicar, e falar quem que quer que seja, e levar as boas novas do Evangelho, não tem problema nenhum. O Mashiach, quando ressuscitou, foi uma mulher que foi falar que tinha visto isso, não tem problema nenhum. Isso não significa que ela está trazendo boas notícias, ou as boas novas, ou até falando alguma coisa que a pessoa até então não conhecia. Isso não significa que ela está tendo autoridade sobre o povo, nem na casa de oração, porque o Eterno falou, na igreja como é que elas têm que ficar? Né? Isso não significa, repito, não significa que o fato de uma mulher ir até o público, até o povo e levar as boas novas, não significa que o Eterno está dando ou Mashiach autoridade para ela ser líder para com o povo e ministrar a casa de oração. São coisas completamente diferentes. A pessoa mistura os dois assuntos para poder dar motivo para ela. Mas vamos voltar aqui do 24 para a gente entender melhor a situação aqui. E chegou a Éfeso um certo judeu, Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Então aqui está falando de Apolo. O foco aqui é Apolo.
falando que era um homem, né, poderoso na escritura, falava bem, era eloquente, era convicto naquilo que ele falava. Este era instruído também no Iaú, fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Eterno, conhecendo somente o batismo de João. Então o ensinador aqui, para com o povo, era quem? Apolo. Chegamos nesse lugar lá, quem é que estava ensinando para o povo? Era Apolo, não era Priscila e Áquila. Quem ensinava aqui era Apolo. E quando começou a falar ousadamente na sinagoga, então quem estava ensinando lá na sinagoga onde o povo se reunia era Apolo. Aí Priscila e Áquila ouviram e levaram consigo e declararam mais pontualmente o caminho do Eterno. Então levaram, tirou dali, olha só, naquele lugar ali na casa de oração, quem ensina é você, Apolo. Então a gente vai tirar você daqui e aqui a gente vai explicar o que é. Porque de repente aqui a gente não tem voz ou não tem autoridade, sei lá, porque somos estrangeiros e ela porque ser mulher. Então levaram ele consigo, levou, não é mais na sinagoga, não tem mais agora, não está mais de frente para com o povo. E lá, onde foi que eles levaram, aí explicaram o caminho. É a mesma coisa que, por exemplo, dando um exemplo da Ellie, a gente está saindo e encontra alguém na rua. Aí a gente vai conversar do Eterno, naturalmente. Não, mas tia assim, ela vai falar alguma coisa, eu vou falar outra coisa e tal. E é o que aconteceu aqui. Eles explicaram, olha só, você viu que ele, apesar de ser uma pessoa muito convicta, muito entendida no entendimento, ele não entendia direito alguma coisinha. Né? Ele falava do Machia e tal, e isso despertou esse interesse. Tá vendo? Olha só, isso aí querendo Machia também. Miguel e esse é o show que veio. Então vamos explicar para ele alguma coisa que estava faltando. Aí chegaram lá, tiraram ele de lá de dentro e falaram lá, explicaram melhor uma coisa que estava faltando. Né? Aí alguém pega só esse versículo aqui, então eles falaram, então quer dizer que ele quer ensinar, é isso? Né? Então a gente tem que entender direito o texto e o contexto e se o Eterno, e isso está querendo dar essa obra. Então, passado esse aqui, vamos lá para Romanos 16, obrigado. Romanos 16, 1. Shaul, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Kencréia. O que significa servir na congregação? Significa que é ministrar para os santos? O que é servir na igreja? Porque é que tá. A pessoa ter alguma função ou até administrar alguma coisa na congregação não quer dizer que com isso ela está de frente para alguns irmãos. Ele reconhece que, olha só, tem uma irmã aqui que ela serve aqui de alguma forma, né? Que aqui o texto não diz qual que é, alguém quer subentender que é isso, né? Então estou recomendando a você dessa irmã, que é uma pessoa muito boa e tal, é simplesmente isso. Não está dizendo aqui que ela tem que obter algum cargo, né? Porque o que acontece? Uma pessoa que serve é simplesmente alguém que ajuda. Isso não está restrito a homem, mulher, ninguém. Uma pessoa pode ajudar em muitas coisas na casa de oração. Inclusive, é a ordem do Eterno que seja assim, porque um membro não tem vários órgãos, né? E cada pessoa é um membro desse corpo. E cada parte desse corpo tem uma função. Logo, a mulher, como um membro desse corpo, que é o Machia, vai ter uma utilidade, vai ter uma função. E o homem também, né? Embora que a gente viu lá, por exemplo, até não fez diferença, lá todo mundo é igual, o Moisés, aqui nós somos também, somos aptos para falar do povo. Não, não tem diferença de homem para com homem. Não, ainda que vocês sejam também aqui, mas para esse ofício aqui de sacerdote, não. Só Arão e seus filhos, como ele já tinha consagrado lá, que a gente viu lá em Deuteronômio. O Eterno só confirmou lá com eles uma coisa que ele já tinha falado lá atrás, porque às vezes a pessoa parece que se esquece, se rebela, se esquece do que o Eterno deixou como regra, como ordem, né? Mas enfim, então tinha pessoas, né, homens e mulheres, que ajudavam com alguma coisa lá na congregação, né? E alguém se destacava com alguma coisa que fazia, né? Pode ser, de repente, uma comida, por exemplo, né? Se destaca com alguma coisa com isso. E é uma pessoa que serve na congregação. Tem uma célula aqui. Sim, temos várias. Então, pois é. Então, Filipenses 4:2. Você não abriu Romanos? Já dele. Aí, olha só, já que você falou isso, olha só, o fato dela ser servidora não quer dizer, como eu já disse, que ela tem que ser uma mestra das outras irmãs. Né? Das outras irmãs não, dos homens. Mas ela pode ser das irmãs.
porque a Escritura dá esse direito a ela. Eu vou ler aqui, ó, Tito, antes de ir lá para Filipenses, já que não falou Tito. Tito 1, 5 e 6. Ó. Por esta causa te deixei em Creta, né? O Tito, deixei. Porque o apóstolo, quando ele fazia as viagens dele missionárias, ele deixava um homem lá responsável para aquela congregação, né? E não mostra em lugar nenhum, como sendo responsável da congregação de tal lugar, alguma mulher, sempre deixou um homem, né? Mas enfim, eu podia até mostrar aqui os homens que ficam em cada lugar lá e tal, mas o tempo já está indo. 1, 5 e 6. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade estabeleceste anciãos, como já te mandei. Então você vai colocando lá os homens em cada cidade onde a gente vai, indo pessoas lá para estar de frente para com o povo. Ah, mas lá não tem ninguém para falar. Então ele mandava alguém daqui para lá. Não era que lá só tem uma mulher falando, então manda esse homem daqui para lá. É o que ele fazia. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher. Então olha só, marido de uma só mulher não é mulher. Marido de sua mulher é homem. Eu deixei você aqui em Creta e deixei para você o quê? A ordem que você, em cada lugar que for, você coloque pessoas que, né, continuem ensinando para o povo. Aí essas pessoas têm que ser como? Marido de uma só mulher. Então é homem. Então em todo lugar. A pessoa não. Então é homem. Tem que ser marido de uma só mulher. Para trazer a palavra. Que tenha filhos fiéis e tal, que não possam ser atrás de solução. Aí vem aqui que não pode ser irrepreensível e tal, tem que ver as qualificações desse homem aqui, né? Então ele falou, você vai lá, eu coloquei você em Creta, então você é responsável pela congregação de Creta. Mas em cada congregação tem um anjo da igreja lá, né? E essa pessoa tem que ser como? Tem que ser assim, 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 assado. Para a mulher aqui no verso 2 de Tito. 2:2. As mulheres idosas, né? Preferencialmente por causa da experiência, sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Ah, então a mulher é mestra? Sim. Para ensinarem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus filhos e amarem seus maridos. Então a mulher tem que ser mestra para ensinar quem? A outras mulheres lá. Se quiserem fazer, por exemplo, uma reunião na casa de oração só com mulher, pode fazer? Pode, porque uma mulher mais velha pode ensinar as mais novas, até porque ela tem essa experiência de vida, não tem problema nenhum. O que é a proibição do Eterno é que ela tome a frente para ensinar ao homem, né? Agora, para ensinar para outras mulheres não tem problema nenhum, porque ela tem autoridade também para ensinar seus filhos, né? A Escritura até mostra que Tito, né, cresceu, fala da avó dele, né? Ele aprendeu com ela e tal, não tem problema nenhum. Na casa dela, ela fala do Eterno, o filho dela está ensinando o filho e está tudo correto, né? Não é um homem com cabeça, não, é outra coisa. Mas enfim, vamos lá para Filipenses 4. Verso 2. Ó, rogo a Evódia e Sintique, duas mulheres, que sintam o mesmo no Iaú, né? Essa alegria. E peço-te também que o meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, com o Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então tem muita gente que ajudou o Shaul, né? Que trabalhou com ele muita coisa, né? Mas eu repito, aqui, quando está dizendo que a mulher trabalha e tal, pode até ter falado realmente com ele, né, das boas novas com uma pessoa e tal, mas isso não quer dizer que na congregação, perante o povo, ela tenha essa autoridade de ser ensinadora. Agora, anunciar as boas novas é um dever fazer isso. Então, essas aqui, com muitas outras pessoas que acompanharam Paulo, o Shaul, o apóstolo Paulo, ajudaram ele, né, e ele recomenda essas pessoas. Aqui, eu repito, não está dando essa inversão de autoridade. Quer dizer, o versículo quer dizer isso aqui. Alguém pega isso e com isso quer fazer, como eu falei, uma falácia. E não é. Porque isso não mudou. Desde a lei não mudou. Atos 21:8. Ó.
dia seguinte, partindo dali, Shaul e nós, os que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, um dos 7, e ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizaram. O que significa isso, irmão? A mulher pode estar nessa condição de... Por que pode profetizar? Homem e mulher? Pode. Pode profetizar? Mas aí a mulher nunca foi ungida profeta e tal. Existiam algumas que eram chamadas, como por exemplo, a mulher do profeta Ishaiah de profetiza, mas era uma consideração por parte do povo. Não existe o eterno nessa ordem, essa vai lá e unge fulana como profeta. Não existe isso. Agora com os homens a gente vê. Mas existiam mulheres que profetizaram. Aí eu tenho que entender o que é profetizar. Para entender o que significa isso. Né? O que é o profetizar? Eu vou ler aqui 1 Coríntios 14, verso 3. Está escrito assim, ó, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então a pessoa que profetiza, ela está falando do Eterno alguma palavra para exortar ela, para consolar, para edificar, e isso não está restrito às mulheres podem profetizar. Nesse mesmo capítulo aqui, em que ele fala que as mulheres não têm essa autoridade, que ele fala isso aqui no 14, no verso 31, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então todos podem profetizar. Como a irmã, por exemplo, eu aqui, numa parte da escritura, ela está profetizando, né? Para falar isso com alguém lá fora, né? Isso é uma coisa que não está restrita. Então elas podem profetizar, como as filhas de Filipe profetizavam. Então eram pessoas, né, que, pelo texto aqui mostram, eram pessoas que falavam do Yahushua para outras, né? Porque tem pessoa que não fala, tem pessoa que fica quieta. Mas agora as pessoas, quando ela fala a palavra do Eterno inspirada, ela está profetizando, seja homem, seja mulher, seja até uma criança, como o Eterno fez até com o próprio Samuel, quando era criança, né, falou com ele foi lá, falou com ele estava falando com a mensagem do Eterno, era criança. Mas o Eterno disse que era criança para fazer isso? Não. Mas se o Eterno quisesse fazer isso, nada impede de ele estar fazendo esse tipo de coisa, né? Mas, voltando lá para Atos, o interessante é o seguinte, ó. Ele tinha quatro mulheres que profetizavam, mas o Eterno teve que chamar o homem que veio lá da Judéia para poder dizer a mensagem do Eterno. Não tinha 4 que profetizavam ali? Se ele fosse um ministério profético, não precisava o Eterno chamar outro profeta de longe para vir falar, só se elas incorressem em erro. E aqui não mostra isso. Pelo contrário, está até dando um bom testemunho dela. Donzelas, virgens e tal, e que falavam também da palavra do Eterno. Não quer dizer que ministravam aos santos na igreja, isso é outra coisa, né? Tinha esses 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali alguns dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e tal, aí vem contando a história que ele falou, quando chegar lá em Jerusalém vai acontecer isso. O Eterno precisa de chamar um profeta lá da Judéia para dizer para eles ali o que fazer. Se ali fosse um ministério profético, uma unção profética, não precisaria o Eterno chamar de lá de longe um homem para falar isso, porque já tinham 4 mulheres ali que faziam esse trabalho, né? Então tem que entender o que eu aqui é chamado de profeta. Elas aqui profetizavam, porque profetizar, tanto quem é profeta como quem não é, pode fazer isso. Então essa é a diferença. Aí a pessoa lê aquele versículo isolado, ela falou, então quer dizer que eu posso ensinar a pessoa na igreja. Não quer dizer isso não. Leia direito o texto aqui que você vai entender, e o Espírito vai ajudar a entender o que significa isso daqui. Mas vamos lá porque o tempo avança. Romanos 2. Romanos 2, 11. Porque para com Yahu não há acepção de pessoas. Então, olha só, o Eterno não faz diferença de pessoas. Só que, na verdade, ele está fechando aqui um contexto. Eu vou ler o versículo anterior para entender isso aqui. Verso 10. Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem. Primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque Yahu não faz acepção de pessoas. Então, peraí. Eu estou ouvindo de um contexto onde o Eterno está falando assim, entre pessoas que eram nacionais daquela terra e pessoas que eram estrangeiras. E aí ele conclui que o Eterno não tem diferença com relação às pessoas. Nesse sentido, nesse aspecto. Nesse aspecto não tem realmente mesmo não. Porque antigamente, até vinha a nova aliança, o mundo era dividido em 2 partes. Entre os Yahudim, povo do Eterno, e gentios. Só isso.
Não tinha mais uma terceira classificação. Ou você era povo do Eterno e Aldim, ou você era estrangeiro. Tinha essa diferença notória. Hoje, no Mashiach, não tem diferença, porque o Eterno não faz acepção de pessoas nesse sentido. Entendeu? Aí eu tenho que ler o texto para entender do que ele está falando e por que ele fecha falando isso daqui. Agora, entre homem e mulher tem diferença, porque o Eterno colocou essa diferença. Física, psicológica, espiritual, seja lá o que for, o Eterno colocou essa separação e ele não mudou isso por conta de estarmos na nova e eterna aliança. Então, assim, acepção de pessoas não há, mas diferença de pessoas para exercerem determinadas coisas, existe essa diferença sim, né? Miqueias, que eu li, Miqueias 6, né? 6:4. 6:4. Miqueias 6:4. Certamente te fiz subir da terra do Egito, da casa da servidão, e te remi e te pus diante de ti a Moshe, Arão e a Miriam. E então o Eterno colocou os três na frente do povo, hein, Tiago? Então agora eu te peguei no foi agora. Você agora falou que a mulher não podia, mas o Eterno agora falou que pode. Miriam estava na frente do povo. Mas estava mesmo. Miriam estava na frente do povo. Mas a quem ela liderava? Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, verso 20. Está escrito assim: então Miriam profetiza, que outro exemplo também, você não vê a unção dele. A gente vê Arão sendo ungido. E o Eterno dá essa ordem para com ele e os filhos dele. Mas a gente não vê Miriam acontecendo isso com Miriam. Por exemplo, não tem esse registro, né? Está lá, Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça e desce até a barba de Arão. Então Arão, confirmação que Arão foi ungido. E a gente vê isso realmente no Antigo. Miriam não aparece isso, não aparece ela sendo ungida. Mas é profetiza porque consideraram ela. Então o povo considera, vou fazer o quê? Né? Aí, então Miriam profetiza, a imagem de Arão tomou o tamboril com sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela. Todas as mulheres saíram atrás dela. Então Miriam estava de frente do povo, sim, mas liderando quem? As mulheres. Então pronto, então se eu falar assim, saiu eu, saiu o Araújo e saiu o Kevin. E nós três lideramos, mas o Kevin estava com um grupinho de criança. Então nós três estávamos à frente do povo e liderando sim, mas cada um liderando alguma coisa. Miriam liderava as outras mulheres. Nunca o Eterno deu esse encargo para ela, de ela liderar o homem. A pessoa lê só aquele versículo de Miqueias 6:4 lá, subentende que o Eterno deu essa autoridade para a mulher, para fazer isso, e com isso ela se acha no direito de fazer isso. Mas como eu falei, isso é uma falácia, o Eterno não falou isso. Como a gente viu lá em Tito, ele confirmando isso no Novo Testamento, é assim, ó, vocês podem ser mestres no bem, para ensinarem a outras mulheres, não está impedindo isso. Então você quer ser mestre assim, mas para algum homem isso está vetado. É como o exemplo do policial que eu dei, né? Ele pode me multar? Pode, mas eu não posso multar a ele. Ah, mas eu não acho isso justo, mas a ordem é essa, porque ele tem autoridade sobre mim. Não quer dizer que em nada ele é superior ou que eu seja inferior dele, é só uma questão de ordem, né, que foi estabelecida. Né? E eu simplesmente estou obedecendo essa ordem. Se eu não quiser obedecer, é um direito meu. Então ela foi líder das mulheres. Mas, olha aqui, Números. Só para a gente confirmar isso, Números 12. Números 12. Ó, e falaram Miriam e Arão contra Moshe, por causa da mulher coxira que tomaram, por quanto tinha tomado a mulher coxira. Então Abraão pegou, né, uma mulher coxita aqui, que coxita é pessoa moreninha, né, igual da cor do Tiago. Aí falaram alguma coisa, porque ele ficou com essa mulher aqui, no texto não fala, não se sabe o que é isso, o que foi que ele falou. Aí, olha só, hein, verso 2. Porventura falou Eú somente por Moshe, não falou também por nós. De novo isso. Quando a pessoa quer fazer isso, ela se rebelia contra a autoridade. Porque foi o Eterno que escolheu Moisés e colocou ele à frente. Os dois estavam lá, Arão e Miriam, mas como auxiliadores. Mas Moisés era o que estava de frente. Né? Aí a pessoa, porque teve alguma participação naquela coisa, se inchou.
né? Você vê que, por exemplo, Priscila, essas pessoas, né, Bode, assim, que, por mais que tivesse alguma participação com Shaul, não mostra elas se inchando por causa disso. Eles aqui se incharam, né? Arão se inchou e Miriam também. E os dois falaram contra Moisés. A gente vê aqui, ó. Miriam e Arão contra Moshe. Os dois falaram. Mas, tudo bem. Aí o Moshe foi lá reclamar com o Eterno, né, e tal. Então vocês se reúnem, vem na porta da tenda de congregação. Aí, verso 4, ó. Logo disse o Yahu a Moshe, e Arão e a Miriam: vós três, saí dentro da congregação, vou resolver esse problema aí de vocês. E saíram eles três. Então Yahu desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. Então saíram os dois, né? Os dois falaram contra Moshe e saíram os dois. Ouvi minhas palavras agora. Se entre vós houver profeta, eu e Yahu em visão, ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como meu servo Moshe, fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista, e não com figuras. Ele vê a semelhança do Yahu. Pois porque vocês não tivessem temor de falar contra meu servo Moshe, assim aí o Yahu contra ele se acendeu. E a nuvem se desviou sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Por que Arão não ficou leproso? Porque, olha só, Arão era o sacerdote, ele foi ungido, foi consagrado também. Ele também tinha autoridade. Ele podia falar com Moshe. Era homem. Miriam não. Ela não entendeu isso. Quando eles dois chegaram e conversaram, ela falando assim: o Eterno fala pela gente também. Ué, a gente também, o Eterno fala pela gente. Então eu posso peitar lá Abraão, o Eterno falar negativo. Moshe, eu falo cara a cara com ele. Vocês eu falo por visão, por analogia, por sonhos e tal. Então o Eterno se irou, mas só ela ficou punida. Então ela ficou, até hoje, como um mau exemplo do que não fazer, de que peitou a autoridade. Arão não ficou. Arão não aconteceu nada com Arão, porque Arão era o sacerdote. Arão podia fazer isso. Arão tinha autoridade pelo próprio Eterno para fazer isso, né? Agora, Miriam não. Você vê que o Eterno fez essa diferença. Quem faz essa diferenciação não é o irmão Tiago, não é o irmão Araújo. Quem faz essa diferenciação é o Eterno, né? Aqui, ó. Assim Miriam esteve, verso 15, esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram Miriam. Então até atrasou o povo ainda. O povo tinha que partir, não, agora vai ter que ficar 7 dias, que é o tempo de recuperação da lepra, e ela tem que ficar afastada lá do povo. Então todo o povo ficou sabendo disso, ela ficou envergonhada publicamente. Porque, como eu falei, o Eterno primeiro mostra que a pessoa está errada e depois pune. E ele não muda isso, né? Ou eu não quero que o Eterno pune ninguém, mas se a pessoa insistir nisso, aí ele vai mostrar que ele faz essa diferenciação, porque ele é o mesmo. E não sou eu que quero isso, eu nem quero isso. Só estou mostrando como é que o Eterno faz, né? E depois dos 7 dias o povo tem que partir. Então, pô, a gente se atrasou, teve esse problema, o povo todo ficou sabendo, né? E, claro, não aconteceu absolutamente nada. Mas mostra aqui que foram os dois que falaram com ele. Então, essa é a diferença de quando a pessoa se sujeita à palavra do Eterno ou não. Ela imaginou, eu sou líder das mulheres, pô, o Eterno, né? Pô, então eu posso questionar e falar. Não, mas não pode. Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, verso 8. Ó, guarda-te da praga da lepra, e tem cuidado de fazer tudo conforme te ensinarem os sacerdotes levitas, que a gente já viu que eram só os homens, Arão e seus filhos, e os seus descendentes homens depois dele. Então agora eu estou dando ordem para o povo. Fica quieto e guarda tudo que te ensinar quem? Os sacerdotes levitas. Preste atenção. Como eles têm ordenado, terás o cuidado de fazer, porque eu dei essa autoridade para eles ensinar para vocês. Lembra-te do que o Yahu, teu poderoso, fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Então, olha só, obedeça os sacerdotes levitas, né? E cuida disso, porque tu lembra o que aconteceu quando não quiseram obedecer essa ordem, essa hierarquia, com Miriam, o que aconteceu com ela? Então, ela ficou lembrada como o quê? Como um mau exemplo. Um mau exemplo de insubmissão, de insubordinação, melhor dizendo, à autoridade que o Eterno colocou. Aí alguém pega aquele texto lá isolado de Miqueias, quer dizer que é um exemplo que hoje eu posso ensinar das frente do povo. Ah, porque está mostrando lá que ela está de frente do povo. Entenda o que quer dizer o versículo. Está liderando quem? E por quê?
E quando ela peitou o que o Eterno fez, o que aconteceu com ela? E ela foi um exemplo hoje de nós de quê? Né? Porque, lembra disso, né? Não é para esquecer. Obedece o que os sacerdotes, os levitas ensinam, né? E lembra do que aconteceu com ela, a lepra que deu nela quando ela desobedeceu essa ordem. Agora vamos para mais uma aqui, 2 Crônicas 34. Ó, 34, 22, né? Então Ilquias, os enviados do rei, foram ter com a profetisa Uda, que já sabe que como ela, né, é considerada pelo povo, assim como Miriam, né, porque não existe essa ordem do Eterno, nem vai lá e unge fulana como profetisa, não existe isso. Mas alguém pode considerar ela pela devoção, né, pelo amor, pelo zelo, é alguém que está sempre falando da palavra do Eterno. Isso não quer dizer que ela tem autoridade para ensinar sobre o povo, são coisas completamente diferentes. Se a gente misturar o assunto, a terra vai engolir também. Ó, profetiza Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Oxalaim, na segunda parte. E falaram naquele sentido. E ela lhe disse: assim diz o Yahu, poderoso de Assorut, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Yahu, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre todos os seus habitantes e tal. Aí ele continua aqui a explicação. Vamos entender o contexto, o que estava acontecendo e por que ela falou a palavra do Eterno. Ela falou, o Eterno usou ela sim. Que isso, irmão? Mas aí você acabou de falar que ela não tem profetisa, mas o Eterno vai lá e usa essa mulher assim. Mas vamos entender o que está acontecendo e por quê. Né? O que estava acontecendo? O povo estava queimando incenso aos ídolos, praticando todo tipo de idolatria, isso inclusive dentro do templo. E o povo nem mais estava lendo a Torá, nem sabia mais que a Torá existia. Né? Aí alguém encontrou por acaso a Torá e levou lá para o rei Josias. Aí o rei Josias rasgou as vestes. Rapaz, então se a nossa situação é essa, deve estar muito furioso. Porque a gente está então numa situação terrível. Né? E ele tinha sido ensinado a adorar o Eterno e tal, só que o povo estava indo de mal a pior na idolatria. Então o que ele faz? Vai lá e consulta alguém da parte do Eterno, não especificou quem era ela, não disse que era ela, falou, vai consultar alguém da parte do Eterno, para que confirme se essas palavras são assim mesmo e tal. Aí o que acontece? Quem eles deveriam procurar naquela época? Ou Sofonias, que era o profeta, ou o profeta Irmiaú, que eram os profetas ungidos pelo Eterno. Porque o Eterno falou lá no capítulo 1 de Jeremias, eu te escolhi como profeta das nações, eu escolhi você, Jeremias, como profeta. O Eterno fala isso no capítulo 1 de Jeremias. Quer ver? Eu vou ler aqui o capítulo 1 de Jeremias, que tem outra coisa mais importante. Jeremias, capítulo 1. Isso, é o 5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da massa, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Eu não falando para Jeremias. Volta aqui no versículo 1 para ver uma coisa aqui. Não, verso 3. Verso 2. A ele veio a palavra do Yahu nos dias de Josias, filho de Amon. Então Josias, que era o rei, esse mesmo rei que achou a palavra lá, quem estava lá, a palavra do Eterno vinha a Jeremias, a palavra vinha ao profeta nesses dias. Então, durante o tempo de cada rei, teve um profeta que estava em vigência. Então, a palavra do Eterno veio ao profeta Jeremias. A gente lê uma coisa lá no capítulo 1 de Sofonias, que diz lá que ele ministrou lá, a palavra do Eterno veio a ele nos dias e tal. Aí mostra lá dos dias de Josias também. Então, nos dias desse rei, quem era o profeta escolhido pelo Eterno era Jeremias. Aí que está a questão. O que acontece? Os servos estavam gostando daquela bagunça. Estavam gostando daquela balbúrdia. Aí como o rei, né, mostrou-se preocupado e indignado, não, consulta o Eterno para ver se a gente é mesmo assim. Qual foi a malandragem daqueles servos lá? Vamos procurar uma outra pessoa do Eterno para ver se o Eterno diz que não é bem assim, que pode continuar essa mentira. Aí eles procuraram o Uda. Não foi o próprio Jeremias, até porque Jeremias já não era muito do gosto deles, porque Jeremias falava mal mesmo. Né? Nem Sofonias. Então a gente vai procurar outra pessoa do Eterno para que fale do Eterno ser mesmo assim ou não. A esperança de que fique tudo bem. Aí o que o Eterno fez? Então já que vocês estão querendo se escapar por meio disso, o Eterno vai lá e usa ela. Por isso a palavra do Eterno veio a Uda lá e falou assim diz o Eterno tal coisa. E detalhe, eles foram até a casa dela, ela não ensinava no templo. Não era a ordem dela estar lá no templo ensinando, porque como a gente viu, o Eterno
colocou isso. Então vamos lá, porque na casa dela não pode falar, né? Como tem pessoas que são conhecidas por falar bem do Eterno e tal, então vamos procurar por ela. Como eu falei, se eu conheço só a irmã Eri que fala do Oxum, vou lá para ela falar. Mas isso não significa que ela está como líder do povo do Eterno. Então eles nessa malandragem, vamos lá procurar. O que o Eterno faz? Falam por ela. Porque o Eterno não existe essa limitação para o Eterno. O Eterno é o único que pode quebrar essa própria ordem aqui que ele estabeleceu. Eu não. O Eterno falou assim, não pode comer do pão da proposição. Mas Davi numa situação de emergência pode comer. E foi comido. Então quer dizer, porque quando Davi comeu aquele pão, então eu posso comer? Não. O Eterno abriu uma exceção ali. A gente vê ali o que aconteceu e por quê. Então já que vocês vieram com esse subterfúgio de procurar essa mulher, em vez de procurar o profeta Jeremias, que era o profeta que estava estabelecido pelo Eterno para falar naqueles dias, e o profeta Sofonias também, vamos procurar outra pessoa do Eterno. O Eterno vai lá e usa. O Eterno usou a jumenta lá para falar com o Balaão, não tem ninguém aqui para falar, o Eterno vai lá e usa. Tem alguma pedra, se o Eterno quiser que fala, vai falar. Mas o próprio Eterno é o único que pode quebrar isso. E o Eterno, o fato do Eterno ter feito isso com Uda, não, repito, não dá autoridade para a mulher ficar à frente do povo. A gente continua com o mau exemplo de Miriam, que quando peitou a autoridade do Eterno, mesmo sendo líder das mulheres, o que aconteceu com ela. Então foi isso e o que aconteceu. Mas a pessoa só lê uma parte que te interessa e em cima daquilo cria uma doutrina para poder justificar o seu mau ato. Então a pessoa é livre para fazer isso. Eu só vou fechar aqui com Juízes 4. Fala de outra aqui também. Juízes 4, verso 4. Ó. E Débora, mulher profetiza, como eu já te falei, já profetiza. Mulher de Dabidode julgava a Yashoru naquele tempo. Então o que acontecia? Quando a gente vai aqui para nesse mesmo livro de Juízes, no capítulo 2, verso 10, depois eu volto para cá para o 4. E também foi congregada toda aquela geração a seus pais e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Yahu, nem tampouco a obra que fizera a Yashoru. Então tinha uma geração, quando ele levantava um juiz, ele julgava as causas das pessoas e explicava o caminho do Eterno para elas. Então o povo se arrependia daquela idolatria. Quando ele morria, o povo voltava a mesma coisa. Então ficava toda hora isso. Se a gente ler o livro de Juízes, a gente vai ver que isso acontecia toda hora. O Eterno levantou, aí eu levantou Tiniel. Aí ele sai, volta a idolatria, depois o Eterno vai lá e levanta Eude. Aí depois ele sai, aí o Eterno vai lá e ele levanta outro. O Eterno levanta. No caso de Débora, o que acontece aqui? Capítulo 5 de Juízes, verso 7. Cântico de Débora, que ela falou: cessaram as aldeias em Yashoru, cessaram. Até que eu, Débora, me levantei por lá em Yashoru, me levantei. Eu, Débora, sou mulher. Estou vendo que os homens estão tudo, não estão nem aí para nada. Eu estou percebendo que as pessoas estão se desviando do caminho da terra. Então o que ela fez? Eu me levantei para fazer isso. E o povo aceitou, por isso que ela profetiza. Porque ela se levantou. Não está dizendo no momento que foi o Eterno que colocou ela. Pode procurar que você não vai ver. Ela foi por espontânea vontade. É claro que de você... Os homens que estavam lá não estavam, entendeu? Então ela foi por essa necessidade, foi lá e fez isso. Ela se levantou. Pela razão, pela causa. Né? Então, mais uma vez, eu digo que é uma exceção. Não é a regra do Eterno. A regra do Eterno não mudou. O Eterno não mudou essa esfera de atuação. Nem no antigo, nem no novo. Agora, uma mulher vendo uma necessidade que existe, tem um homem que tem que fazer aquele serviço. Não tem homem, eu vou pegar, eu vou fazer. Nesse caso aí, específico dela, ela não foi julgada. Mas quando a gente vai ver, né, o que ela tanto quis, ela não teve. Não, então você, olha só, Baraque, vamos na guerra lá, porque Baraque é o líder do povo, líder do exército, capitão do exército. Vamos para a guerra lá, mas aí se você ganhar, porque o povo está desanimado, né, porque parecia que o Eterno não estava mais, vamos lá, o Eterno vai dar essa vitória para a gente. E aí quando o Eterno der essa vitória, você vai trazer essa honra para mim, que foi uma mulher, por causa de uma mulher que aconteceu isso. Só que quando a gente lê lá em Hebreus 11:32, quem fala de Baraque, fala do homem. Fala do homem, porque mesmo ele né, tendo sido motivado, inspirado por ela, é ele que tinha que fazer isso. Ela falou, então ele apareceu para ela. Ela falou, mas ela não foi. Então, a regra do Eterno é essa. Muito bem. Então, quando a pessoa lê lá em 11:32, lá, quando mostra lá a relação lá das pessoas da fé, mostra Baraque. Não aparece a Débora. Né, uma coisa que ela não queria, mas ela fez isso. O Eterno não levou em conta, porque ela vendo que não tinha nada, cessou as aldeias em Israel. Ninguém está fazendo nada.
eu preciso fazer alguma coisa. Então ela se levantou como juiz e o povo considerou, né? Porque não tinha um homem que estava fazendo isso, os homens estavam se acovardando, então o que o Eterno fez? Foi lá e permitiu que ela fizesse isso. Mas isso é uma vergonha para o povo, porque como a gente viu lá em Isaías 3,12, lá, isso é uma vergonha para o povo. Mulheres estarem na frente do poder, isso é uma vergonha para o povo. O profeta reclamou isso, né? Não quer dizer que porque aconteceu alguma coisa no passado, que aquilo é regra ou que é um exemplo, né? Ah, aconteceu isso, então não. Isso na verdade é uma vergonha para os homens daquela época, né? Na verdade até uma humilhação para eles, né? Mas o Eterno permitiu que isso acontecesse, né? E o Eterno livrou o povo pelas mãos de Baraque, né? Porque foi ele que fez isso, né? Isso. Então, eu vou só para sintetizar isso tudo. 1 Timóteo 2. É na Nova Aliança o apóstolo explicando isso. 1 Timóteo 2, do 11 ao 14. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não tem o que interpretar em silêncio. O apóstolo está sendo bem claro. Aprendizado na casa de oração, claro. Não permito que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o quê? Como é que está escrito aí na sua? Sobre o marido. Sobre o marido, né? Aí o que acontece? Então é que vem a situação da tradução. Bom, a mulher não pode usar de autoridade sobre o marido. Alguém usa isso aqui para o subterfúgio. Então meu marido eu não posso ensinar para ele. Mas um homem lá na igreja eu posso. Porque aqui está falando que eu não posso usar de autoridade sobre o marido. Só que nessa versão está dizendo isso. Na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia King James, está lá, a mulher não pode usar de autoridade sobre o homem. Aí já extrapola fora do casamento. Então essa daí está sobre o homem, né? Alfalite também, né? Então, muito boa. Aí o que acontece? Quando a pessoa coloca marido na tradução, não, então a mulher não pode usar de autoridade sobre o marido, mas na igreja não pode. Autoridade sobre o homem. A mulher não tem autoridade sobre o homem. A gente vai entender que é realmente sobre isso com a continuação desse texto. Porque alguém também, para se justificar, fala, não, mas aqui ela não pode sobre o marido. Aí lê esse versículo e fala, tá vendo? Sobre o marido não pode, mas sobre o outro pode. Não, mas não é isso. Não. Vamos ler direitinho aqui para ver se é isso. Não permite que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão, depois Então tem uma ordem. O pai veio primeiro para o filho, como eu falei, mas meu pai ele tem só a primeira série, ou o segundo ano, eu já tenho faculdade, com 15, depois de 18 ele já é homem por si. Mas com 15 anos ele já tem a oitava série, então eu já tenho mais instrução do meu pai, então logo eu não vou me sujeitar à autoridade dele. Não. Seu pai continua sendo autoridade sobre você. Você tem que honrar seu pai e sua mãe. Pai é pai, não importa. Eu posso contender o que for? Posso. Eu vou estar sendo rebelde e desobediente. Aí já é um problema meu. Inclusive, lá em 1 Samuel 15, 23, está dizendo o seguinte, que a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é a iniquidade de idolatria. Então a rebelião, o Eterno considera um feiticeiro a mesma coisa que a pessoa que faz isso, a pessoa que fica combatendo contra isso. Por isso que Miriam ficou leprosa, foi um exemplo do que não fazer, né? Como não se revelar essa autoridade. Mas o Eterno colocou, escalonou essa autoridade no homem, por quê? Porque primeiro Adão foi criado primeiro. Como a gente leu lá em 1 Coríntios 11, lá, que o homem é a glória do Eterno e a mulher é a glória do homem. Então existiu isso primeiro. O homem foi criado primeiro para ser a glória do Eterno e a mulher foi criada depois para ser a glória do homem. Foi o Eterno que criou dessa forma, né? Adão não foi enganado, outra coisa. Mas a mulher sendo enganada é uma transgressão. Então é o seguinte, o Satanás falou lá, mulher, você pode ser igual ao Eterno. Está lá em Gênesis 3. Posso ser igual ao Eterno? Quando ela acreditou nisso, ela transgrediu. Porque o Satanás ele sempre tem esse desejo. Quando a gente lê lá em Isaías 14, fala assim, eu subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. O Satanás ele pode ser igualado ao Criador? Ele quis ser igual. Aí convenceu os anjos também disso e foi expulso do céu. Chegando aqui na terra, ele fala, você pode ser igual ao Eterno também. A mulher acreditou nisso. O homem, o que aconteceu com o homem? O homem foi de livre e espontânea vontade. Ele não foi enganado, ele foi seguindo a mulher. Por isso, o Eterno, já que você quebrou essa autoridade, então agora você vai ser submisso ao teu marido e ele vai te dominar. Foi assim que o Eterno fez. Esse é o porquê. Por que a mulher aprende silêncio e tal? Ele vem dar uma explicação aqui.
Não era contexto da época. Porque alguém fala, ah, não, mas ele está falando isso porque naquela época era assim. Não, ele diz que é lá da criação que veio isso. Né? Agora, o Satanás quer fazer porque a pessoa acha que é igual, mas não é, o Eterno faz diferença. Ó, quando o Satanás falou que a mulher poderia ser igual ao homem, ele mentiu e a mulher acreditou. Agora existe uma mentira aí por parte do Satanás que a mulher é igual ao homem, só que não é, o Eterno não fez igual. O Eterno fez diferença. Mas a pessoa dá ouvido à voz que ela quiser. Né? E o apóstolo aconselha, cuidado para você não ouvir esse tipo de fábula, esse tipo de historinha, de fantasia, que carece de base, que carece de entendimento. A pessoa vem com algum texto, algum subterfúgio que parece, né, como eu falei no começo, tem aparência de sabedoria, mas não é. Quando a gente vai a fundo no assunto, a gente vai ver que nada daquilo. Né? Mas continuando aqui, rapidinho, porque o tempo até já foi. Ó, Ó, Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. São baseados na luz da filha e se permaneceu com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então ele colocou qual é a condição da mulher e o porquê que ela está debaixo da autoridade de marido. Aí, só para fechar aqui, 1 Coríntios 14, só relendo aqui, mas confirmando, para a gente agora na nova aliança, para o povo de Yoshua. Se alguém não é de Yoshua e não quiser seguir isso, aí é um problema particular de cada um, mas no reino do Eterno funciona dessa forma. Ó, verso 14, 1 Coríntios 14, 34. As mulheres estejam em silêncio nas congregações, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Então, tanto na lei como agora, a mulher permanece na mesma situação. Mudou. Se alguém aprender alguma coisa, ele interroga em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na congregação. Né? Porventura saiu entre vós a palavra do Eterno ou veio ela somente a vós? Então a palavra do Eterno saiu por vocês. Né? Ele está falando aqui. As mulheres ela veio até vocês. Então é uma pergunta. Ah, mas tem aquele caso lá de mundo, mas a gente vê que é uma caso de exceção. Não posso pegar, por exemplo, lá, então o Eterno falou para o jumento, então a gente agora vai sempre ouvir o jumento. Não. Aquilo ali não é uma regra. Aquilo ali não é regra. O Eterno fez uma coisa diferente ali, mas aquilo ali não é regra para nós. A regra ele estabeleceu. E vem lembrando o povo como é. Ó, o Eterno colocou Arão lá e ungiu como sacerdote. Aí vem 40 da tarde, virão lá na frente, lá, não, mas o Eterno acha que todo mundo é igual. Não, o Eterno, a regra continua mesmo. Se você quiser transgredir isso, vai colher as consequências, fique à vontade para isso. Agora, se você quiser fazer como Ana, mesmo ele estando errado, mas ele é meu Senhor, então você colhe também o que o Eterno tem para dar. Se alguém cuida, se é profeta ou espiritual, verso 37, reconheça que as coisas que vos escrevo são o quê? Mandamentos do Eterno. Não é uma opinião do apóstolo, não é uma opinião do Eterno. Se alguém acha que isso não é e tal, se alguém quiser ignorar isso, que ignore. Mas as congregações do Eterno sabem que isso. Verso 38. Se alguém ignora isso, essa pessoa será ignorada. O que ignora? Ele está concluindo aqui o assunto. Ó, as mulheres têm que ser assim assinadas na congregação. Se alguém se acha que é profeta, alguém acha que é espiritual, reconheça que isso não é uma opinião particular do apóstolo. Isso é um mandamento do Eterno. Que o Eterno possa abençoar a todos no seu próprio nome. Amém. Eu estou maravilhado com o entendimento, aprendi mais com o nosso irmão e realmente o fechamento é o que o irmão Tiago leu em Colossenses 2, versículo 23, que alguém que usa dessa liberdade é falsa aparência. O apóstolo foi bem claro, é uma falsa aparência, enganosa. Então o resumo de tudo se encaixa naquele versículo de Colossenses 2, 23. É falsa aparência de pessoas que querem desobedecer à regra celestial. E assim nós ficamos agradecidos com o Eterno por esse estudo. Avançou-se a hora, mas foi preciso para ter essa conclusão. Um dos irmãos faça a oração de agradecimento.